nas muralhas, naquilo que é externo, naquilo que é visível, nas soluções humanas, mas está sim no Senhor. Mas nós estamos falando de dias agitados, estamos falando nas semanas animadas. Mas e o que acontece se os dias não forem agitados? O que acontece se as semanas não forem animadas, forem calmas, forem tranquilas? O que acontece se nós não passarmos a semana, um dia que seja, irritados, em crise, com dificuldades? O que será de nós? O que será do nosso relacionamento com Deus? Porque se nós entendemos que a segurança vem quando no dia agitado eu corro para o Senhor, quando tudo está uma calmaria só, muitas pessoas acabam esquecendo o caminho, elas acabam não indo ao Senhor. Então o descanso em Deus se tornou apenas um lugar onde nós corremos só no dia agitado. Ou então, de fato, se nós já entendemos, sabemos que esta é a base para nós vivermos todos os dias, para nós estarmos diante do nosso Senhor. Existe um filme, ele é infantil, tá? Tem filmes infantis que eu acho excelentes e às vezes eu assisto, às vezes eu os uso aqui. Um filme que talvez você já tenha assistido, eu sei que algumas crianças já assistiram, que se chama Divertidamente. E ele é um filme que mostra a mente da menina, da Riley, a personagem principal. Eu acho interessante a maneira como ele é construído, porque ele fala de uma coisa complexa, que é emoção, é pensamento, é formação de ideias, mas ele fala isso de uma forma simples. E essa animação mostra a mente dessa menina com uma área cheia de ilhas. E essas ilhas, elas são as bases da vida dessa menina. Ou seja, ela tem uma ilha da família, é a base dela com família, naquilo que ela aprendeu, aquilo que formou ali. Ela tem uma base de amizades, uma ilha da amizade. Quando ela está com os amigos, está se divertindo, ela volta para aquelas referências daquela ilha, daquela base que ela tem. Ela tem uma ilha da infância, uma ilha da identidade. Então, o filme ele representa a vida dessa garota com essas bases na mente dela, direcionando ela a cada momento que ela vive. Diversos são os instantes que ela está jogando rock e aparece qual é a área da mente dela que vai ensinar ela a se comportar naquela hora. Ela está triste, ela está perdendo amigos, ela vai então voltar a uma base para poder direcionar a sua vida, as suas ações naquele instante. E é assim que a personagem Riley, ela experimenta a paz. Quando ela traz à sua mente as memórias daquilo que ela já vivenciou, que fizeram ela formar então essas ilhas, essa base. Ela lembra dos amigos, ela lembra da família, ela lembra daquilo então que trouxe para ela a formação de quem ela é. Então ela está ligada na mente dela com tudo aquilo que a formou, que diz quem ela é, como ela deve se comportar, como ela deve então responder. E o filme mostra uma coisa verdadeira em nós, né? Porque não apenas as circunstâncias moldam a nossa mente, mas as bases que nós temos na nossa vida, aquilo que nós aprendemos a formar ao longo do tempo, que nos direciona, que determina de fato como nós somos. Nós temos uma base em nós que nos move, que nos faz então responder, que nos faz agir, que nos faz decidir. Isso como? Com as nossas experiências, com a nossa vida. Aquilo que nós vamos aprendendo vai formando quem nós somos, ou seja, vai gerando essas bases. Se fôssemos usar a imagem do filme, nós teríamos várias ilhas. E assim a gente alcança a nossa paz, estabilidade, porque você volta ali. Qual é o erro do filme? O problema do filme? Que claro, ele não tinha essa intenção, mas ele mostra algo que é falho na vida daquela garota. Por quê? As bases dela são formadas nela mesma. São baseadas apenas na família, apenas nos homens, apenas em si mesmo. E isso é um grande problema. Por quê? Porque em alguns instantes essas estruturas elas se desfazem. E aí essa garota entra em crise. Ela fica com a mente dela toda confusa e ela não sabe então para onde
ela tem que caminhar. E isso acontece conosco. Se as nossas bases, se aquilo que nos forma está em nós mesmos, se fomos nós que inventamos, se a nossa família quem nos direcionou, porque eles criaram isso, em algum momento, todas essas estruturas, elas podem se desfazer e nós nos encontrarmos todos confusos. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Nas famílias, alguém que tinha um padrão de família, uma base estruturada, porque ensinaram assim, de repente aquela estrutura toda, a referência que eles tinham, se perdeu. E essa pessoa fica confusa, ela não sabe como ela vai caminhar, porque ela não sabe como ela vive agora, porque toda a estrutura dela, formada em si mesma, ela se desfaz. E aqui nós vemos então que não são apenas as estruturas de base de família, de amizade, de identidade que formam quem nós somos. O que o filme não mostra, que vai além, é que só existe uma base que não vai se destruir nunca, que é a fé que nós temos no nosso Senhor. Se nós já construímos esta base ou esta ilha na nossa mente, nos nossos pensamentos, nós então vamos ser direcionados sempre pelo Senhor. Porque a nossa vida de descanso, de paz, que todos nós queremos, ela não virá de momentos, de circunstâncias, mas virá então de uma mente que é sustentada pelo Senhor. Uma mente onde Deus está fazendo ali morada, onde Ele direciona e Ele é o centro da vida dessas pessoas. E é exatamente isso que eu gostaria de conversar com vocês esta noite, porque Paulo nos ensina em Filipenses. Vamos fazer a leitura então de Filipenses 4, versículos 8 e 9. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento a entender a Tua palavra, e pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor conduza os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que tudo, a Deus, seja colocado debaixo da Tua verdade, e assim, ó Deus, direcionado para podermos viver para o Senhor nesta semana. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, vejam que a palavra nos faz olhar para o apóstolo Paulo no momento onde ele está passando por grandes lutas, né? A circunstância dessa carta não é uma circunstância agradável, não é uma circunstância confortável. O apóstolo Paulo, então, por isso ele demonstra que a sua base, a sua mente, ela está muito bem formada. Ela está muito bem consolidada em Deus, e por isso, em meio à circunstância que ele está passando, ele consegue falar o que ele fala ao longo da carta inteira. Porque ele diz que ele se alegra, ele encoraja os irmãos, ele orienta para que eles se envolvam mais na pregação do Evangelho, apesar das dificuldades que eles estavam passando, porque ele está preso. A circunstância para ele não é algo simples, não é algo fácil, não é? Mas a base que ele tem na mente dele ajuda para que ele, mesmo estando preso, mesmo estando em dificuldade, ele possa continuar louvando ao Senhor, orientando aqueles irmãos e então servindo a Deus com alegria. É muito interessante então nós olharmos toda a carta
e ver que no capítulo de número 4, versículo de número 3, o último daquele trecho que talvez você já tenha ouvido falar, que começa com a expressão, não andeis ansiosos de coisa alguma, né? O final desse trecho é o versículo 7, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então ele está contando aquilo que eles deveriam fazer, ele está orientando, ele está encorajando. E a promessa que ele traz no capítulo 4, nesse versículo é, a paz de Deus vai estar com vocês. Se vocês conseguirem viver uma vida de oração, uma vida de dependência, é isso que ele fala nesse trecho. Mas quando começamos o versículo 8, versículo 9, ele diz algo mais. Ele dá uma promessa ainda melhor para nós. Porque ele diz, no finalzinho do versículo de número 9, se vocês entenderam, o Deus da paz será convosco. É diferente de dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Por quê? Porque ele está falando que nós teremos a consciência de que o Deus Todo-Poderoso está conosco. Que nós teremos a consciência de que Ele está nos sustentando e nos protegendo. Paulo está ensinando uma mente bem firmada no Senhor, com uma base bem estruturada. Ela não depende das circunstâncias, ela não depende das pessoas, ela não depende do ambiente que está, para poder descansar, para poder se alegrar ou para poder servir ao Senhor. Por isso nós vamos olhar então o apóstolo Paulo nesta carta, nos orientando como nós podemos então colher isso, como nós podemos viver esse descanso com a presença do Senhor. São por 3 escolhas que eu quero então ressaltar nesses 2 versículos. A primeira é a direção da nossa mente. Segunda, a formação da nossa mente. E a terceira, a prática daquilo que nós estamos armazenando dentro da nossa mente, tá? Não porque é pela prática que você vai alcançar, trazer Deus mais para perto, não. Mas que pela prática, pela vivência, pela formação, você vai ter mais consciência de que o Senhor está com você e vai desfrutar da sua presença. Vamos ao começo do versículo 8, que ele traz uma palavra para a gente entender que ele está no final da carta. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, e ele vai trazer então uma lista de virtudes. Paulo está então encerrando a sua carta aos Filipenses, e ele diz no finalzinho do versículo 8, depois das virtudes, seja isso, finalmente, irmãos, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando a gente lê esse texto, nós somos levados a olhar a lista de virtudes e logo entender, bom, se eu estou passando por uma situação, então eu tenho que pensar nisso. Se eu estou vivendo uma luta, então eu tenho que pensar desta forma. Mas esta não é a ênfase que o texto traz para nós. E é por isso que eu vou inverter aqui. Nós vamos começar pelo final do versículo, depois a gente volta para as virtudes. Por quê? O que ele traz mais importante para nós é a ordem que você tem aqui. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então ele não está apenas dizendo assim, pensem nisso. Quando vocês puderem, pensem nisso. Não, ele está dizendo, direcionem a mente de vocês. Sejam intencionais. Alimentem a mente de vocês de forma contínua com estas virtudes. Daqui a pouco a gente vai trabalhar então essas virtudes. Mas no primeiro momento eu quero então destacar que Paulo está aqui falando para nós sobre uma ordem. Nós precisamos direcionar a nossa mente e não simplesmente deixar ela livre para que outros a direcionem. Hoje existe um discipulado invisível, um direcionamento invisível da nossa mente, que talvez você esteja sendo levado, que você nem percebe. As crianças estão sendo levadas e talvez não percebam. Os jovens, todos aqueles que hoje estão em meio às redes sociais, estão sendo
discipulados, ensinados pelo que o algoritmo está trazendo para nós. Você quer ver um exemplo disso? Por que é que a caneta emagrecedora virou febre? Não existia nenhum recurso para emagrecimento até então? Existia vários recursos. Mas as redes sociais, elas impulsionaram um produto. Um começa a mostrar aqui, compartilhar ali, mostra resultados. Aí o algoritmo percebeu que você estava pesquisando isso. Quando a gente fala em redes sociais, a gente precisa estar consciente disso, tá? Ou seja, você pesquisa, você olha, ele sabe, ele armazena e te entrega um resultado conforme que você gosta. E isso começou a pulverizar entre mais pessoas, porque é como se a chamada estivesse assim: obtenha o corpo dos seus sonhos. E aí embaixo vem lá a propaganda da tal da caneta emagrecedora. Eu não sei se você já ouviu falar dela, né, com detalhes, quantas existiram, quantas existem hoje, mas já houve uma discussão enorme porque tinha efeito colateral. E você acha que as pessoas estavam preocupadas com os efeitos colaterais? Não. Era um efeito daquilo então que as redes sociais estavam fazendo, discipulando a mente das pessoas, falando para elas assim: olha, se você comprar, não importa o preço, se você comprar você vai adquirir o corpo dos seus sonhos. E as pessoas não quiseram nem saber, elas deram um jeito, compraram, aplicaram. Não estou dizendo que elas são erradas, desde que você obtenha orientação médica para isso, você pode fazer uso, aí o médico está te orientando, mas tem gente que não sabe o quanto que isso pode ser prejudicial para o corpo, porque as primeiras versões, elas tiravam inclusive a musculatura. E o risco disso gerar então uma crise de pessoas que não teriam nem mais o músculo, nem a gordura, era muito grande, mas as pessoas não queriam saber. Por quê? Porque o algoritmo estava discipulando a mente delas de que o corpo perfeito tinha que ser alcançado de alguma forma. E aí eu não preciso só olhar para hoje, para o algoritmo, né, para a caneta. É só você olhar a televisão. Tem gente que ainda acompanha o jornal na televisão, por mais que às vezes você não acompanhe, né? Para você as notícias são pelas redes sociais, que estão te disciplinando e te orientando. Tem gente que olha a televisão, e a televisão vai colocar aquilo que é chamativo para todo mundo. Algumas vezes vão ser só tragédias. Há uma narrativa por trás dos algoritmos das redes sociais, como há uma narrativa por trás daquilo que a mídia está ensinando. Quer ver um exemplo disso? Talvez você saiba de alguém que esteja extremamente preocupado com a Terceira Guerra Mundial. Ela está acontecendo? Tem gente que está procurando lugar para construir bunker subterrâneo para se esconder. E de onde vem essa ideia? Das notícias, do algoritmo, dos jornais. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a pulverizar essa ideia e eles estão falando: ó, você tem que fugir, guarde alimento, arranje um lugar seguro para sua família, dê um jeito, porque a Terceira Guerra Mundial está batendo na porta e tem gente morrendo de medo. Ah, porque vamos ficar sem energia, vamos ficar sem internet, vai dar um apagão, vai dar isso, vai dar aquilo. E isso gera um medo coletivo que um compartilha com o outro da família, vai passando, e de repente você percebe que você está no meio disso. Isso é discipular a mente de forma intencional. É o que as redes sociais fazem, porque elas querem te vender uma informação. É isso que a notícia da TV faz, eles querem te vender uma informação. Se você não comprar, eles não ganham dinheiro. Ou seja, eles não estão só informando você sobre algo. Não é só uma informação sobre uma circunstância. É formação de mente. As nossas mentes, elas estão sendo direcionadas. Elas estão sendo formadas constantemente. Então é só você parar e observar quando você está sozinho. O que é que vem na sua mente quando você está sozinho? O que é que você lembra? O que é que você pensa? Com o que é que você se preocupa? É aquilo que está mais forte na sua mente
é aquilo que está ocupando os seus pensamentos, está ocupando então o seu coração. Quando tudo sai fora do controle na sua vida, para onde é que a sua mente vai? Para onde você corre para encontrar descanso? Você está sendo direcionado para alguma coisa. Você está sendo ensinado a acreditar em algo, a confiar em algo, a entender mesmo que seja uma informação. Você está levado então a viver de acordo com aquilo que estão te passando. Por que nós podemos dizer isso? Porque nós vemos isso acontecer e isso é importante de ser dito, porque se você não direciona, alguém vai direcionar. Se você não estiver preocupado em governar a sua mente e direcionar, porque é esta ordem que Paulo está dando aqui, seja isso que ocupe o vosso pensamento, é a ordem, é um imperativo que o texto traz aqui para nós. Então ele está falando, nós temos de forma intencional de direcionar as nossas mentes, porque senão você está tomando uma decisão. Eu decido que os outros direcionem a vida que eu tenho que ter, a mente que eu tenho que construir e o jeito como eu vou reagir a tudo aquilo que eu estou passando. É uma decisão que nós temos que tomar, pois há uma ordem aqui, né? Quando você vê o texto de Romanos, o apóstolo Paulo ele vai somar esta ideia, quando no capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós devemos ter a nossa mente renovada. Renovar a nossa mente pelo conhecimento da verdade. Então não é só seu esforço, vai ser a sua submissão à vontade de Deus. E aí nós voltamos às virtudes. Volte então lá no capítulo 4 mesmo, versículo 8, e aí veja a lista de virtudes que Paulo vai trazer para nós, antes de dar então esta ordem. Ele está trazendo aqui, aquilo então que vai ser o critério, para você ver o que você vai colocar na sua mente, ou o que você vai armazenar na sua mente, né? Porque nem sempre você consegue controlar o que vem, mas você consegue controlar o que você vai manter nela, tá? Lembrando um pouquinho da história da jovem no filme, a pequena Riley, ela tem algumas experiências no filme. Ela vive algumas repetidas e elas formam memórias. E o filme vai mostrando isso, algumas esferas coloridas, azuis porque representam os momentos de alegria, de tristeza dela, amarelas porque são os de alegria, e assim o filme representa para nós cada lembrança que ela tem pela experiência, ela armazena, e isso é enviado para a mente dela. E isso forma quem ela é. Comigo e com você é da mesma forma, né? Não que você tenha algumas esferas coloridas dentro da mente, tá? Mas que nós, quanto mais ouvimos, nós armazenamos. Quanto mais nós vemos, mais nós armazenamos. Quanto mais nós lembramos, mais nós armazenamos. Quanto mais nós valorizamos aquilo que vemos, ouvimos e lembramos, mais nós vamos armazenar dentro de nós. E aí então que você olha o apóstolo Paulo dizer a lista de virtudes. Qual é a base, o critério que você usa para você então ver se aquilo deve permanecer ou não na sua mente. E tem algumas coisas, eu através dessas virtudes, eu vou lançar para vocês algumas perguntas e afirmações para a gente poder pensar e não ficar muito tempo em cada uma delas, tá? Então ele diz, irmãos, finalmente, tudo que é verdadeiro. Quando ele está falando verdadeiro, ele não está se referindo apenas àquilo que não é falso, tá? Mas ele está falando sobre a verdade de Deus. Então ele está dizendo aqui, tudo aquilo que está relacionado à verdade de Deus, aquilo que é agradável a Deus, você pode então armazenar. Você deve direcionar a sua mente a isso. Quer ver um exemplo? Tem muitos canais aí, né, do YouTube, tem muitas páginas do Instagram, que eles não falam nada coerente com a palavra de Deus. E tem gente que acessa, tem gente que lê, e estão absorvendo, né? Sabe aquela famosa frase que falam que é fake news, trabalham sobre a mentira, e aí distorcem a verdade de Deus. As pessoas estão ouvindo isso e estão alimentando a mente delas. Se a sua mente não é formada pela verdade de Deus, você é refém.
das emoções, você é refém das circunstâncias, porque você não tem uma base. A base formada, ela está se perdendo. Segunda palavra que nós temos aqui, tudo que é respeitável. Pense naquilo que você consome, nisso que você ouve, que você vê. Se essas coisas que você consome, elas te tornam mais reverentes a Deus, respeitável, ou elas te levam a ser mais vulgar, ou elas te levam a normalizar aquilo que é pecado. Isso ele está dizendo. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Aqui nós estamos falando da moralidade de Deus. De onde é que você tira o seu princípio moral? De onde é que você tira a base para você falar que isso é certo ou isso é errado? Se você olhar para a cultura, né, na sociedade, eles têm um padrão moral. Pode perguntar para qualquer pessoa. Todo mundo tem um certo e errado, mas nem todo mundo está procurando fazer isso conforme a vontade de Deus. E você precisa definir de onde você está tirando a sua moralidade. Se é a cultura que está te orientando, ou se é a palavra de Deus, né? Tudo que é justo, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Verdadeiro, respeitável, justo. Depois, tudo que é puro. Analise então tudo aquilo que você está armazenando na sua mente, aquilo que você guarda, aquilo que você pensa. Essas coisas, elas poderiam se tornar visíveis para todo mundo? Ou isso te traria vergonha? Ou isso seria um escândalo para as outras pessoas? Nem tudo que nós armazenamos na nossa mente é verdadeiro, é respeitável, é justo e às vezes também não é puro. Se não é puro, né, que envolve a santidade de Deus, quanto esses pensamentos, essas ideias, elas podem então ter espaço dentro da nossa mente. E aqui eu estou dizendo não porque você recebeu uma informação aleatória, não, é porque você armazenou ela. Você manteve ela com você. E aí você precisa então começar a analisar o que é que você está absorvendo. De onde você está tirando tudo isso então que você começou a criar na sua mente. Palavra seguinte, tudo que é amável. Você conhece alguém que é amável? O que você está absorvendo nos seus pensamentos está te tornando mais amável? Ou você está se tornando uma pessoa cada vez mais irritada? Seu coração está inclinado a ser mais tranquilo com as coisas, com as pessoas? Ou você é aquele que quer criar guerra com tudo e com todos? Porque isso pode ter vários motivos, né? Você vê hoje as redes sociais nos ensinando a almejar o que o outro tem, né? O outro está postando lá, as redes sociais às vezes estão te incentivando a você buscar aquela vida, aquela casa, aquele padrão financeiro. E aí muitas vezes você vai armazenando isso porque você está guardando na mente aquilo que estão te passando. Você não está direcionando a sua mente de forma intencional, você só está absorvendo. E aí você se torna uma pessoa irritada porque você não alcançou o padrão que você queria. Aí você é irritado com as pessoas que vivem naquele padrão. Aí você vai expandindo conforme aquilo que seu coração está armazenando, que a sua mente então se alimentou e você deixou que ficasse em você. Você cria conflito daí por causa disso. Tem alguém direcionando você. Se você não está parando para guiar os seus pensamentos de forma intencional, outros estão fazendo isso com você. Próxima palavra que ele traz para nós é de boa fama, verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. O que você traz para a sua mente, o que você está se alimentando, é algo que edifica de fato? Ou você é aquela pessoa que gosta de uma fofoca? Não é de boa fama, não é algo bom,
não é algo que é digno de ser falado. Talvez você seja a pessoa que gosta de ver o outro se dando mal, perdendo na vida, tomando prejuízos. Talvez seja aquela pessoa que, pelo tanto que armazenou na sua mente, gosta de ver o outro sendo exposto. Mas não é alguém que está armazenando na mente apenas pensamentos de boa fama, que são bons, edificantes, que são agradáveis também para os outros. Então veja, Paulo traz para nós critérios do que você vai armazenar de fato em você, na sua mente. Respeitável, justo, verdadeiro, puro, amável, boa fama. E aí ele vem ampliar depois quando ele diz: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso então que ocupe o seu pensamento. Ou seja, se eu não citei aqui, se não houve exemplos práticos para eu citar aqui, mas eles são agradáveis a Deus, seja isso então que ocupe o vosso pensamento. E a gente começa então a analisar de uma forma muito criteriosa aquilo que a gente escuta, né? Os vídeos que a gente vê, as mensagens que a gente ouve, as conversas que nós temos com os amigos, as conversas que nós temos entre a família, e a gente está percebendo que aquilo que eles estão falando está ocupando a nossa mente se nós não estamos direcionando. Você já ficou bravo com um parente seu porque alguém veio contar alguma coisa de dentro de casa, da família? E às vezes você não estava direcionando, o que a pessoa falou fez que o seu coração ficasse inflamado e você criou uma rixa. Ou já sentiu inveja porque alguém falou alguma coisa. De fato, a pergunta é: o que é que está nos nossos pensamentos? O que é que está hoje nos pensamentos dos homens? O que é que os homens estão armazenando na mente? O que é que as mulheres estão armazenando na mente? O que é importante que as mulheres hoje estão dizendo: não, isso aqui eu vou guardar porque se surgir alguma coisa, eu vou brigar por isso. O que é que os adolescentes estão absorvendo hoje? O que é que eles estão armazenando no pensamento deles? Ou o que é que as crianças? Falamos isso na semana passada, mas é importante a gente recordar o tempo de tela. A gente fala sobre isso, a gente critica sobre isso, porque para a criança não é bom, mas não é bom para a criança, não é bom para adulto. Todos nós estamos ali alimentando os nossos pensamentos. E às vezes a gente fala assim: ah não, mas é só um pouquinho, né? Só mais um pouco. Eu vou largar, isso aqui não afeta a minha fé, não afeta a minha vida. Isso aqui não muda em nada sobre o que eu acredito em Deus. Será que não? Aí você começa a perceber que alguns pensamentos que você começa a ter estão totalmente contrários à palavra de Deus. Algumas reações que você começa a ter não são agradáveis a Deus. Poderia ser de outra forma, você até sabe, mas você não consegue fazer. Por quê? Porque você não está só recebendo uma informação, a sua mente está sendo formada, você está sendo moldado conforme a música que você escuta, o vídeo que você escuta, a pregação que você escuta, a mensagem que você recebe no seu WhatsApp, as conversas que você está ouvindo por aí. Ou seja, você está sendo exposto constantemente ao mesmo tipo de música, você está sendo moldado lentamente pelo conteúdo que essas músicas estão falando. É aquela hora que a gente fala assim: não, isso aqui não vai mexer em nada. Mexe. Passa o tempo e você começa a falar o palavrão que a música estava falando. Você fala assim: não, mas eu não aprendi isso. Não aprendeu mesmo, mas estava sendo formado. E de repente você falou. De repente a criança falou. Aí a gente ouve sempre assim: não, lá em casa ninguém fala isso, né? Quantas famílias já não passaram por isso? E às vezes está tão automático que a gente não percebe que nós estamos sendo formados. E a gente de repente vai começar a reproduzir aquilo que está na nossa mente. Você começa então a ser exposto a certos tipos de conversas que você sabe que não é agradável a Deus, mas você gosta de estar naquele meio. Aos poucos, sua mente está sendo moldada. Você não percebe, mas você está absorvendo aquele padrão de fala,
aquele padrão de reação, de expressão. Por quê? Porque você não está cuidando da sua mente, intencionalmente. Então a pergunta que você tem que fazer é: o que é que eu estou colocando na minha mente? O que é que ocupa os meus pensamentos? O que é que está de fato ocupando a minha vida? Porque eu preciso então, conforme o texto diz, de disciplina, não é? Seja isso, é intencional, é constante, é algo diário. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O quê? Toda essa lista de virtudes, que traz um critério para nós então começarmos a tirar aquelas músicas da playlist, aqueles vídeos da playlist das crianças, aquele canal que não é tão legal, que parece inofensivo, mas que está formando a nossa mente. Eu preciso saber então o que é que eu vou fazer com o conteúdo que eu estou recebendo. Mas isso só vai ter um efeito se eu de fato sei onde eu descanso. Se eu de fato já consegui criar aquela ilha, aquela base que é Deus. Porque senão você vai ficar lutando com a sua própria carne. Senão você vai ficar lutando contra você mesmo. E aí você não vai obter resultado. Porque aqui o que Paulo está dizendo é para um povo que crê. Um povo que tem o Senhor então como base. Isso é mais interessante de pensar, né? Porque ele vem no versículo 9 para falar para nós sobre prática. Ele falou então sobre direção, ele falou sobre a formação, e agora ele vem falar então sobre a prática. Veja que Paulo está usando aqui alguns verbos, né? Aquilo que vocês aprenderam, que vocês receberam, vocês ouviram e viram em mim, isto praticais. Sabe o que é que Paulo está mostrando aqui? Um processo de discipulado, um processo de formação, ou seja, conforme nós ouvimos, conforme nós recebemos, conforme nós aprendemos, conforme nós observamos no outro, nós aprendemos, e aí nós temos que praticar, porque aí de fato isso vai transformar as nossas vidas. Por que é tão importante você praticar? Para que você não fique só adquirindo conhecimento. Para que você não fique só ganhando cada vez mais entendimento sobre este ou aquele texto, esta ou aquela doutrina, porque às vezes isso acontece. Quantas pessoas frequentam as igrejas, ouvem a palavra de Deus, mas não vivem aquilo que aprenderam, né? Então é possível só armazenar conhecimento e não colocar em prática. Tem gente que faz, sabe o quê? Vem à igreja no domingo, absorve o conteúdo e guarda. Sabe quando que ela vai colocar em prática isso? No próximo domingo. Ela vem de novo, absorve mais um pouco e ela guarda. Ela volta para casa, ela não põe em prática. Ela vai trabalhar, ela não põe em prática. Ou seja, ela só adquiriu conhecimento. É interessante quando você olha aquele filme da jovem, a Riley, ela tem algumas bases. As ilhas que eu mencionei, a da família, a da amizade, da identidade. Como é que isso se forma? É pela experiência dela. É pela vida. Não só pelo conhecimento que ela tem. É pelo que ela está vivenciando com a família, pelo que ela está vivenciando com os amigos, pelo que ela está construindo sobre si mesma. E nós somos assim. Se você não colocar em prática a palavra de Deus, de que adianta todo o conhecimento? Não tem valor aquilo que nós estamos absorvendo, aquilo que nós estamos estudando, né? E você vê hoje quanto conteúdo nós temos acesso. É muito conteúdo. Não é mais só na igreja que você ouve a palavra de Deus, né? Agora você ouve a palavra de Deus no seu celular, você ouve a palavra de Deus no seu computador, você tem recebido áudios de devocionais, você recebe mensagens de devocionais. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas veja como isso é uma ilusão sobre o seu crescimento. Você está recebendo conteúdo, mas tem coisas que não está fazendo diferença nenhuma. Porque não está sendo colocado na prática.
Se eu não vivo a igreja, se eu não obedeço a Deus no meu dia a dia, se eu não volto meu coração a Deus, eu estou só acumulando conhecimento. Talvez você conheça alguém assim, que conhece a Deus, frequenta a igreja, ouve a palavra de Deus, mas ela não consegue confiar no Senhor. Tem conhecimento, mas não está conseguindo praticar. Talvez você conheça alguém que conhece a verdade de Deus, conhece sobre Jesus, às vezes já até professou a sua fé em Jesus, sabe o que é perdão, mas guarda a mágoa. Não sabe praticar o que conhece. O conhecimento fica guardado. É algo que ela tem ali para armazenar. Talvez no próximo domingo ela põe em prática de novo. Talvez ela vá continuar armazenando. Veja como é que o texto termina. Ele diz então: depois de tudo isso, e o Deus da paz será convosco. Você pode ler comigo esse pedaço? E o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, então a obediência, a prática, não é uma tentativa para você merecer algo de Deus, conquistar Deus, trazer Ele mais para perto. Não, é uma resposta àquilo que já foi alcançado por Deus. Quando nós conseguimos viver com o Senhor, pela fé em Cristo Jesus, nós vamos ter a consciência de que Ele está conosco, todos os momentos. Nós vamos então entender que mesmo nas maiores dificuldades, Deus está ali. O Deus da paz será convosco. É consciência, não é que eu não vou passar por lutas, mas é que na luta eu vou ter a consciência de que este Deus poderoso está comigo. Ele não está longe, Ele me ajuda, me sustenta, Ele me molda, Ele me ensina. Quando você pensa mais uma vez nas ilhas da Riley, ela vive aquilo então por causa da experiência, mas ela tem coisas que são baseadas nela apenas, nos homens, formadas as bases por si mesmas, e por isso elas são frágeis. E se a sua base for frágil, no primeiro momento de dificuldade, você vai entrar em confusão, porque a estrutura vai se desfazer. E você não vai encontrar o caminho, porque você viu que aquela base se desfez. A estrutura que você formou na sua mente, ela se desfez. E aí você vai ser aquela pessoa que depende das circunstâncias para estar bem, depende das emoções para estar bem, depende do que os outros falam para você estar bem, das relações que você tem com as pessoas, porque a base não está firmada, porque aquilo não é praticado, o conhecimento que está sendo adquirido. Então o que Paulo ensina? Como é que alguém pode ficar feliz na prisão? Como é que alguém pode estar forte nas lutas do dia a dia? Não é pelas emoções, não é pela circunstância, mas é por Cristo Jesus. Quando Ele é a nossa base, quando esta base ou esta ilha, usando a imagem do filme, se ela já está formada na nossa mente, nós cremos no Senhor, a nossa mente aprende a encontrar o descanso. Nós podemos ainda vivenciar ambientes que são difíceis, ter relacionamentos com pessoas difíceis, mas quando a vida ela é dirigida por Deus, a mente ela está sendo direcionada por aquilo que agrada a Deus de forma intencional. Nós estamos ali formando a mente pela verdade, pelo que é respeitável, pelo que é puro, pelo aquilo que o Senhor nos traz, e praticamos, nós aprendemos a viver o descanso do Senhor todos os dias. O descanso então não é só você falar assim, agora eu vou arrumar minhas ideias, não, mas é sujeitar a sua mente a Cristo Jesus, submeter todos os seus pensamentos ao Senhor, pedir e deixar que Ele te oriente, para que você possa tirar, conforme você avança nessa maturidade, nessa vida com Deus,
tirar aqueles pensamentos que não estão de acordo com a vontade do Senhor, e assim poder descansar. Porque dessa forma o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude para nós podermos, de forma consciente, servirmos a Ele, vivermos com Ele e buscarmos aquilo que agrada apenas ao nosso Senhor. Que você possa viver uma semana de descanso, que você possa viver a paz de Deus e com o Deus da paz. Em meio às circunstâncias que surgirem, que o Senhor te dê a graça para você superar tudo, olhando para Cristo Jesus. Eu quero convidar o grupo de louvor que vem à frente, mais uma vez, para nós cantarmos a última música dessa noite. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, para nós cantarmos essa música juntos. Em seguida nós vamos orar e impetrar a bênção.